Olá, nessa introdução nós iremos ver sobre a fisiologia do corpo humano e a homeostase. A fisiologia, de um modo geral, é a ciência que estuda as funções dos organismos vivos. E a fisiologia humana é aquela ciência que estuda, que analisa e que busca compreender o funcionamento do corpo humano. Dentro da fisiologia, existem o mecanismo e a finalidade. O mecanismo é aquela parte que aborda como que o processo ocorre ou como vários processos ocorrem. E a finalidade é aquela parte que explica o porquê, o objetivo daquele mecanismo corporal que está ocorrendo. O corpo humano, como nós sabemos, é observado como sendo uma máquina repleta, cheia de mecanismos dos mais diversos. E esses mecanismos podem e devem ser analisados em suas causas e consequências. Por exemplo, por que o corpo treme quando se está sentindo frio? Por que nós trememos quando estamos com frio? Fisiologicamente, as células nervosas que detectam as alterações na temperatura, tanto a temperatura do corpo quanto a do ambiente, sinalizam quando ocorre uma queda da temperatura ambiente e enviam ao cérebro, ao sistema nervoso, informação sobre essa alteração na temperatura. E a área do cérebro que recebe essa informação ativa caminhos do sistema nervoso que promovem uma contração muscular na pele, exatamente na pele, que são esses tremores que nós sentimos quando estamos com frio. Então, nós vemos nesse exemplo uma íntima relação entre uma estrutura e a sua função, algo totalmente corriqueiro na fisiologia. E esse exemplo também fala sobre o mecanismo e a finalidade. No caso que nós demos, o mecanismo era o tremor e a finalidade, manter equilibrada a temperatura corporal. A anatomia é e está intrinsecamente, intimamente correlacionada, conectada com a fisiologia. A anatomia é aquela ciência que estuda os órgãos e os sistemas do corpo humano. E através dessa correlação existe o estudo dos órgãos e dos organismos e também é possível compreender o mecanismo fisiológico do corpo, aquele mecanismo que está ocorrendo ali naquele momento. Sendo assim, durante o estudo fisiológico, a abordagem dos aspectos anatômicos contribui para a compreensão dessa ciência, ou seja, não há como separar o estudo da fisiologia do estudo da anatomia. Já a homeostase, o que vem a ser esse termo? Homeostase é a capacidade que tem um organismo vivo em regular, equilibrar e sempre tentar equilibrar situações que podem provocar, desencadear uma instabilidade fisiológica. O que isso quer dizer? Quer dizer que a homeostase é um trabalho de constante promoção de estabilidade em todas as funções corporais, todas, sem exceção. Sejam essas funções dentro das células quanto fora das células. A regulação da pressão arterial é um exemplo de uma homeostase, dentre tantos outros exemplos. Portanto, nós sabemos agora que a homeostase é o trabalho de promover, de proporcionar um equilíbrio em todas as demandas corporais. O termo homeostase foi usado pela primeira vez no ano de 1865 por um fisiologista francês que afirmava que os mecanismos do corpo, aqueles mecanismos vivos, de um corpo que está com vida,
possuem a única finalidade de promover uma constância, um equilíbrio fisiológico, tanto interna quanto externamente ao corpo humano. Então, quando ele falava da homeostase, já naquela época, ele queria se referir à homeostase como sendo um trabalho constante de promover um equilíbrio tanto dentro quanto fora do corpo. Anos depois, esse termo homeostase passou a ser amplamente divulgado e empregado nas ciências de saúde para tratar da regulação homeostática do corpo humano. Vamos falar agora sobre os níveis de organização do nosso corpo. O corpo humano é uma unidade funcional formada por níveis de organização, e esses níveis trabalham tanto separadamente quanto em conjunto com o mesmo objetivo: viabilizar a vida humana. Existe, primeiramente, o nível celular, que tem a célula como sua principal unidade, já que nós sabemos que a célula é a menor unidade capacitada, habilitada a promover processos fisiológicos para a manutenção da vida. A célula é formada por diversas partes. Vamos ver cada uma delas aqui. A primeira delas é a membrana plasmática, que é uma barreira que separa o conteúdo que está dentro da célula do conteúdo que está fora da célula. E essa membrana também é responsável por controlar a troca de materiais, tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro da célula. Temos também o núcleo, que é o local onde se encontra o material genético. No nosso caso, nosso material genético é o DNA. Depois nós temos também o citoplasma, que é um local que guarda substâncias químicas importantes, que são tão importantes que não pode se faltar para a manutenção da vida celular. Esse citoplasma também é responsável pela sustentação esquelética através do citoesqueleto. Temos também as organelas. Cada organela vai ter a sua função. Quais são essas organelas? São as mitocôndrias, o retículo endoplasmático, os lisossomos, os peroxissomos, o complexo de Golgi, que também é chamado em algumas literaturas de aparelho de Golgi, e temos também os vacúolos e os centríolos. E aí, beleza? Fernando Vale aqui. Tô passando só para lhe dar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir as outras aulas desse curso. Bem, é bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula no nosso site, você tem acesso a todas as aulas do nosso curso e mais centenas de outros cursos, além de fazer avaliação, e caso você queira, você pode adquirir o certificado por apenas R$ 29,90. Então, esse foi o recado que eu queria dar e aguardo você no nosso site e aguardo sua matrícula. Um abraço.